Então, hoje a gente fala muito do autismo, mas ainda existe muito preconceito, muita desinformação. Na sua visão, o que mais dói para uma pessoa autista? O diagnóstico ou a falta de acolhimento? Os dois. Hoje em dia, tudo mais avançado, as pessoas têm mais uma informação, muito mais informações sobre o espectro autista, se entende melhor sobre isso, até um certo ponto, mas o que é pior são os adultos não diagnosticados, porque se sentiram a vida inteira, a infância inteira, sem saber o que tem de errado com É eles. porque na nossa conversa, né, até a gente chegar aqui, você deu exemplo sobre o seu sobrinho, a explicação. Até gostaria que você desse essa explicação aqui, que foi muito interessante até para mim, como observadora da sociedade. Se eu tiver uma pessoa do lado que me fizer uma pergunta dessa, um autista, né, um espectro autista, e fizer uma pergunta, por que eu sou diferente? Essa sua explicação para o seu sobrinho foi muito boa. Gostaria até que você exemplificasse ela aqui. Sim, ele tem 10 anos, tem espectro autista nível 1. Vira e mexe, ele solta as perguntas da curiosidade dele. Tia, eu sou maluco? Tia, por que eu sou diferente? E você tem que conversar com a criança e explicar isso a ela. Então, a parte mais simples que eu tentei explicar a ele, eu falei, olha, você tem o celular Android e você tem o celular do iOS. Você tem um iPhone. Ele sim. Os dois fazem ligação? Fazem. Os dois mandam SMS, utilizam redes sociais? Sim. Você pode ligar para alguém? Você pode receber ligação dos dois? Sim. Mas o sistema operacional deles é diferente. Então não importa como você funciona. Você é capaz de fazer tudo quanto o outro aparelho, quanto o outro sistema operacional. Você pode fazer. Só que você tem funções, às vezes mais complexas do que aquele outro, ou vice-versa, e é somente isso. Você pode fazer qualquer outra coisa dentro do que você é capaz de fazer, dentro das suas habilidades. Aquilo que você sabe mais, aquilo que te desperta maior interesse, é aquilo que a gente tem que focar em você. Aí ele parou e falou assim: ah, entendi. Então eu quero ser um iPhone. Eu falei, então seja o que você quiser. Se um iPhone, faz um iPhone. Não tem problema nenhum. Sim. E até hoje o hiperfoco autista ele tem essa questão do hiperfoco. O hiperfoco dele é saber sobre o sistema operacional do celular, como é que funciona a internet, ele quer abrir telefone, ele quer abrir tablet, para poder entender e saber. É como se ele mesmo quisesse se abrir e se entender, saber como ele funciona. Autoconhecimento, ele quer saber como ele é. E é isso que faltou muito nos adultos autistas. Porque não tinha diagnóstico. Não tem essa transição, né? Não tem, porque hoje em dia você vê, você percebe na parte do desenvolvimento infantil, o pensar, o olhar na mãe, a fala, o andar. Eram coisas que na infância, eu, por exemplo, estou com 51 anos, que na minha infância não tinha, ninguém tinha essa percepção. Era muito mais fácil você colocar devagarzinho, lento. Era muito mais fácil. E foi um sofrimento muito grande. Quando o adulto, hoje em dia, ele procura saber realmente se eu tenho não só o autismo, mas o TDAH, uma síndrome, um espectro, um transtorno, quando ele vai buscar aquilo e ele recebe o seu diagnóstico, não é um diagnóstico que você vai ficar, nossa, que eu vou ficar mostrando para todo mundo. Sim. Mas é uma tranquilidade, um conforto, porque você não se sente encaixado em nada durante a sua vida inteira. Aí você fica, agora eu entendo por que eu agia de tal forma. Entendi. É um conforto muito grande você receber um diagnóstico. E aí, quando você acabou de dizer agora, uma síndrome, um transtorno, um espectro, quais são essas diferenças? Quando a gente recebe um paciente que a gente percebe algo nele, em questão, você percebe que é um espectro autista, autóide, narcisismo, a primeira coisa é o psiquiatra. Tem coisas que a psicanálise sozinha não vai adiantar, não consegue. Precisa de um apoio psiquiátrico. Então, é muito comum hoje em dia você chegar e as pessoas te diagnosticarem sem nenhum tipo de testes
complexos Sim, que existem, sim. né? É, Hoje em dia você vai na verdade. internet e você vê teste. Olha, se você faz assim, É, assim com o dedo, você é autista. Sim. Se você consegue piscar assim, você não você busca é realmente um especialista, um né? especialista naquilo. Então, a primeira coisa é você procurar o psiquiatra. O psiquiatra, ele é especializado nisso. Nesse caso, é um psiquiatra. É um Não, psiquiatra. porque também tem um Tem neurologista, um né? neuropsiquiatra. É você passar por tudo isso. É você não deixar que as pessoas te diagnostiquem se não estão preparadas para isso. Eu, como psicanalista, eu não posso dar laudo para ninguém, não posso laudar ninguém. Então, se eu notar que o paciente ele tem um comportamento X, um comportamento Y, olha, primeiro nós vamos pegar um diagnóstico seu. Primeiro vamos saber o que você tem. Para a partir dali, porque a psicanálise sozinha não vai conseguir ver essas diferenças. No caso, como psicanalista, como é que você consegue chegar a uma mãe que recebe o diagnóstico de um filho autista? Porque é uma surpresa, né? Na maioria das vezes é uma surpresa. Como psicanalista, como é que você lida com essa mãe que está recebendo esse diagnóstico e tem que mudar um ritmo de vida dela? Nessa questão é o acolhimento. É o acolhimento. A gente não sabe qual foi o histórico dessa mãe também. Mas o que eu vejo e que é muito triste são muitas mães, muitos responsáveis se utilizando da criança e expondo em redes sociais o comportamento, principalmente da criança autista. Mães que ficam filmando a parte da regulação Verdade. emocional do filho. Olha, meu filho, sabe, a parte, ele não consegue regular a emoção dele. Olha aqui, olha, tá, como é que ele me trata, olha como é que ele faz. Vocês pensam que isso é fácil? Isso não vai resolver. E você está expondo a criança a isso, está envergonhando a criança no momento de fragilidade dela. Isso eu vejo muito hoje. Mas você acha que isso é por conta da falta da informação ou porque ela não aceita aquele diagnóstico? Às vezes até aceita, às vezes até sabe que existe o diagnóstico da criança. Mas é essa fome de atenção, principalmente nas redes sociais, chamar atenção em rede social. É porque hoje a rede social virou para tudo, né? Qualquer coisa você bota lá. Uma mãe guerreira mesmo, todas elas são, todos os responsáveis de uma criança com a síndrome, com o espectro, sofrem, a família sofre junto, sofre junto. Agora, você imagina uma família com uma criança que não tem um convênio, que se utiliza do serviço público, que marca um neuropediatra, um psiquiatra pediatra. Passa meses esperando até anos. Quanto tempo demora? Aí você começa com a medicação na criança, você espera uns meses, aquilo não faz efeito, você precisa trocar a medicação não tem no serviço público, às vezes a família não tem condição financeira, o transporte de uma mãe, de um responsável para levar a criança na consulta, que muitas vezes também não consegue, precisa muitos valores para poder obter o cartão. Para poder conseguir o cartão. Sim. Então, essa luta é que a mãe precisa de apoio. A mãe precisa de apoio nisso. Não adianta você ficar em rede social expondo criança no momento de fragilidade dela para chamar atenção É de uma estrutural mesmo, né? Sim. E no caso, no adulto autista, como é a compreensão dele no mundo, quando ele se é diagnosticado adulto? Como funciona essa mudança total das diferenças que você fala, né? Dele perceber essas diferenças, como funciona essa cabeça do adulto? Com o laudo, com o diagnóstico, não adianta eu apenas pegar o meu diagnóstico e continuar seguindo a minha vida da forma que eu sempre vivi. Se você não se sentiu encaixado na sociedade, se isso te incomodou, o diagnóstico é para você buscar ajuda. É para você. Existe um vídeo desses stand-ups em que como diz o ditado, é cômico se não fosse trágico. Uhum. Em que o pai ele exige do psiquiatra um laudo de TDAH, porque ele esqueceu o filho 19 vezes na porta da
diagnóstico. É por Só isso que o eu tenho uma laudo, síndrome. ele não tem. O psiquiatra entrega, não tem TDAH. Não, eu tenho que ter. Eu esqueço meu filho na escola. Eu fico jogando FIFA e eu esqueço meu filho. É um vídeo que tem aí pela internet. Ele quer justificar O erro o dele. erro dele, as falhas dele em cima de uma Mas hoje em dia é síndrome. muito fácil, né? Qualquer coisa que a pessoa tenha, ela tá com síndrome do pânico, ela tá com ansiedade. É o que você fala, é o tal do diagnóstico que É não o é diagnóstico. diagnóstico de verdade, É o verdadeiro. diagnóstico. É o diagnóstico. Gente que tem um problema cardíaco e que isso é ansiedade. Vai primeiro no cardiologista, vai fazer o seu exame. A partir dali, do diagnóstico físico, Sim. nós vamos partir para o tratamento, para a terapia. Será que você convive com alguém no espectro e nem percebe? Ou será que você mesmo se sente assim, só que em silêncio?